dia 29 de junho, né? Basicamente a gente tá partindo aí para o fechamento do mês, né? Aliás, não fechamento só do mês, do fechamento semestral, né? O primeiro semestre de 2022 basicamente indo embora, um cenário, né, de um semestre, né, de queda muito alta se a gente for comparar com o semestral do ano passado, né? O segundo semestre foi, aliás, né, os dois semestres do ano passado foram até relativamente bons, né, mas o segundo semestre é o ano onde a gente bate o último topo histórico do Bitcoin, nós chegando ali na região dos 69 mil dólares. Esse primeiro semestre de 2022, obviamente, está sendo um cenário muito ruim para o preço do BTC, mas de uma maneira geral faz parte do ciclo do mercado e provavelmente estejamos aí mergulhando na nossa região de capitulação. Então eu vou trazer aqui algumas perspectivas, tanto no viés mensal, semanal e também no diário, para que você entenda. Bitcoin começou a mergulhar novamente abaixo da região dos 20 mil dólares e talvez a gente até volte a experimentar fazer retestes no fundo da semana passada. Acredito que se a gente fizer algum tipo de teste nessas regiões de fundo da semana passada, provavelmente a gente deve fazer testes rápidos, né? Quando a gente vai ali próximo dos 17.600 dólares. Bom, vamos trazer esses detalhes agora aqui para vocês. Vamos efetivamente aí para análise do próprio gráfico do BTC. E o primeiro cenário, olha só, gente, somente o mês de junho é uma queda de 37% só em junho. E quando a gente olha aí para maio, 15%, abril, 17%, então a gente vê que, opa, realmente foram quedas muito agressivas. Inclusive, né, se compararmos ao topo histórico, né, que a gente sai lá de novembro, 7% de queda, quase 19% aí no mês de dezembro, e a gente chega em janeiro ali com quase 16%, muito também impactado ali pela invasão da Rússia, né? A invasão da Rússia no dia 23 traz um cenário de queda muito forte aí para todos os mercados, mas efetivamente mês de junho, que por histórico tem uma tendência a ser um mês ruim, acaba trazendo aí uma queda muito grande, né? E aí, dentro desse cenário, algumas perspectivas importantes que nós precisamos considerar: volume no mensal de venda por pressão de venda continua em uma tendência de alta, né? Mas aí a gente, óbvio, né, precisa aguardar um pouquinho aí da definição do mês de julho, perdão, né? Analisando aí pelo viés semanal, um fator importante que nós precisamos considerar: a média móvel aí de 200 períodos, basicamente vindo aqui se tornando uma região aí de resistência para o preço do próprio Bitcoin, tá? E aí algumas coisas que podem acontecer, a gente pode fazer algum reteste, tá, nessa região de fundo. Aliás, não é nem de semana passada, de 2 semanas atrás, que a gente chega ali na sexta, sábado e domingo a ter uma oscilação até muito mais grave do Bitcoin. Então a gente pode vir a fazer alguns testes no semanal. O volume, né, de venda no semanal ainda está baixo, mas temos aí algumas perspectivas no diário que a gente precisa considerar. Antes de trazer, né, até a perspectiva diária, vamos considerar aqui também a expansão da grade logarítmica do próprio preço do BTC. A última camada, né, dessa grade aponta aí basicamente agora para 17 mil dólares especificamente. E é por isso que eu acredito que a gente pode fazer uma nova região de teste nesse fundo aqui, tá? Então a gente pode fazer isso porque basicamente aponta aí, né, para onde para onde essa última camada da expansão logarítmica aí do BTC pode passar. Gente, por dados históricos, tá? Nunca visitamos regiões abaixo dessa curva logarítmica. A gente nunca foi fazer visitas abaixo. Uma outra coisa, o Bitcoin, por histórico, não tem aí o costume de se comportar abaixo da média móvel 200. E estamos abaixo da média móvel 200 há quase 3 semanas, né? Basicamente há 3 semanas. Uma semana a gente quebra a média móvel de 200 períodos e 2 semanas, já 15 dias aí, se comportando abaixo dessa média móvel, né? Então, é possível que a gente não passe muito tempo abaixo dela. Eu estou dizendo que é possível, tá? Por exemplo, aqui em 2020, quando ali no Corona Crash, quando a gente vai
abaixo da média móvel de 200 períodos, a gente vai e volta muito rápido, inclusive tocando nessa última expansão logarítmica, nessa última grade. Então a gente pode fazer algumas regiões de teste e talvez voltar a acompanhar essa média móvel. E é somente um talvez. Por quê, pessoal? Algumas perspectivas que nós precisamos considerar é sobre o que efetivamente está acontecendo nos mercados tradicionais. E aí, né, saiu essa semana um relatório paralelo sobre o Federal Reserve e muito sobre também o impacto da inflação. O fato é que o mercado ele tenta acertar, pelo menos a previsão daquilo de como a inflação irá se comportar. Mas a questão é que estamos passando por um apertamento quantitativo do dólar. O que é isso? O que é apertamento quantitativo do dólar? Apertamento quantitativo é basicamente você tirar dinheiro do mercado e guardar esse dinheiro, ou seja, tirar dinheiro de dentro do mercado para que a inflação ela seja estancada. Vale lembrar que durante o período da pandemia, basicamente o número de dólar impresso para o mercado foi já, digamos que dobrou, né? Sei lá, tinham 4 trilhões, foram 4 trilhões e alguma coisa, foi para 9 trilhões de dólares no circulante. Então, obviamente, depois vem o impacto da inflação e o Federal Reserve vai precisar fazer o que for preciso para estancar a inflação e também para tentar manter a soberania do dólar como a primeira moeda do mundo, a moeda mais valiosa do mundo. E é claro que isso doa em quem doer, o Federal Reserve vai continuar implementando práticas para tentar segurar essa sangria degeneralizada sobre a questão da inflação, não é nem sobre a economia, é sobre a inflação, e por conta disso, obviamente, vai trazer aí provavelmente mais medo para dentro dos mercados. E é claro que para a gente considerar todos esses viés, precisamos estar atento aos dados de divulgação da economia norte-americana para o primeiro semestre, que sai agora no comecinho de julho, e também para os dados das taxas da inflação, o impacto da inflação que é divulgado mês a mês. Tudo isso são perspectivas importantes que você precisa considerar. Sem essas perspectivas, eu particularmente não vejo o Bitcoin indo abaixo daquela última grade logarítmica que a gente apresentou aqui para vocês, que é essa grade, essa LOL aqui que está apontando neste exato momento aí na região de 17 mil dólares. Eu, particularmente, sem o impacto da economia, não consigo ver isso. Porém, se a economia jogar todos os mercados para baixo, é muito provável que até setembro, né, até setembro ou quem sabe outubro, a gente continue fazendo movimento de queda. E aí vai lembrar que no cenário do BTC, os repiques semanais estão minúsculos, né? Os repiques positivos aí no semanal estão minúsculos. Então, continuamos aí com uma pressão por venda em cima do Bitcoin relativamente forte. E você precisa ficar realmente atento, né, antes de criar qualquer expectativa, porque tem gente aí se entupindo de certas porcarias ainda, tá? Ainda no cenário de queda. Se você tem uma boa estratégia para entrada em bons ativos, temos aí excelentes ativos a preço de mercado extremamente baratos, mas vale você ter cuidado. Bom, ainda falando sobre o Bitcoin no viés diário, talvez vindo, né, fazer testes, como eu já falei aqui, nessa região, tá, próximo ali dos 17.500, 17.600 dólares. Bom, vai lembrar, né, e até analisar por esse fator aqui, se analisarmos aí o cenário do BTC, continuamos aí com uma pressão no volume também por queda, tá? Estamos, apesar de nos últimos 3 dias a força vendedora ter aumentado um pouco, ainda não temos ainda tanta pressão assim como a gente teve aí basicamente há 15 dias atrás. Então agora realmente é aguardar aí um pouco mais da definição do mercado. Vale lembrar que nos mercados acionários tivemos aí um dia muito ruim, diga-se passagem, por SP500. Somente ontem, tá? No pregão do dia 28 de junho foi 2% aí de queda no SP500. Olha, precisamos também olhar o DXY, né? O índice do dólar, que hoje até começa a apontar um dia com uma certa retração, mas né, basicamente aí né, também segue com uma certa tendência de alta. E o fator mais importante é o Nasdaq, tá? A Nasdaq acabou ontem caindo aí em 2,74%. Se perder essa região aqui
de demanda, né? Provavelmente a gente vai ver uma sangria ainda maior, inclusive, tá, no próprio Bitcoin. Então, vale você ficar aí atento realmente a todos esses movimentos do mercado para que você possa tomar de fato boas decisões sem se complicar aí, uma vez que a sangria ainda não parou. Tudo até agora ainda são somente movimentos especulativos. E aí eu deixo até a pergunta para você. Eu vou realmente fazer questão de olhar todos os comentários aqui. Até quanto, na verdade, você acredita que o Bitcoin vai cair? Manda aí nos comentários para que a gente possa debater aí. Eu particularmente não vejo Bitcoin abaixo dos 16 mil, a menos, né, que tenhamos um mercado jogando todo mundo para baixo, principalmente os impactos das políticas praticadas aí pelo Federal Reserve. Então deixa aí o teu comentário, a tua opinião para que a gente possa debater aqui.